Bom dia, Cíntia. Paz do Senhor, minha irmã. Paz, Senhor. Mulher, que textos lindos que você escreve, hein? Obrigada. Precisa pensar nisso, hein? Precisa orar quanto a isso. Você tem um dom, assim, muito lindo. E isso é algo, assim, que Deus colocou mesmo na sua mão. É natural, né? Você consegue se expressar muito bem através da escrita, né? Então, ore, né? Veja o que o Senhor tem para você, tá bom? Boa noite, Lô. Pode falar, Cíntia. Te cortei. Boa noite. Eu só ia dizer amém mesmo. Obrigada. Amém. Então vamos dar início, né? Boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está aqui no Japão. E vamos continuar, né? Bom dia, Dri, paz, Deus Bom abençoe. dia. Vamos continuar, né? Nosso momento aqui com o Senhor, onde a gente tira para nesse momento, né, que dentro aqui do Clube da Bíblia, a gente faz esse momento Maná da Saúde, né? Então, esse Maná da Saúde, o que é a saúde? A saúde é o próprio Jesus, ele falou, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele comparou, né, a comida, que é o meio de sobrevivência nosso, com a palavra de Deus, né? Então, a nossa vida, ela só realmente vai ter êxodo, ela só vai realmente encontrar o verdadeiro sentido quando nós entendemos quem nós somos, o porquê que nós existimos, qual é o nosso propósito, o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Quando nós não entendemos isso, o que acontece? A gente fica perdido, a gente fica com uma vida sem sentido, a gente fica desanimado, a gente fica como se fosse o povo lá do Egito, dando voltas e voltas e não chega a lugar nenhum. Mas quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, ver o que Deus fala sobre nós, quem nós somos, nós temos. Vocês que estão aqui com a gente estudando todos os dias, vocês já encontraram vários propósitos, né? Olha só, nós estamos falando sobre identidade, quem nós somos. E o que entender quem nós somos implica a maneira que nós devemos viver. Então, eu tenho certeza absoluta que eu e você já encontramos vários propósitos pelo qual Deus nos criou, né? E como nós estamos falando aqui da identidade, cada uma, nós vamos fazer uma breve revisão e hoje nós vamos entrar numa identidade muito incrível que eu amo demais, que é ser sacerdócio real. Olha só, que incrível isso. Eu vou explicar direitinho para vocês, mas antes disso nós vamos orar. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos abra o nosso entendimento, ore aí no seu coração, fala, Senhor, me ensina o que o Senhor quer me falar hoje. Espírito Santo, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá sabedoria. O que é o conhecimento? É aquela informação. A sabedoria é quando a gente vive aquela informação. Então, como eu sempre tenho falado aqui, não adianta nada a gente escutar a palavra, ouvir a palavra e não colocar em prática, né? Então, peça ao Espírito Santo me dê conhecimento, mas também me dê sabedoria para aplicar, para viver. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença e nós queremos Te louvar, Te engrandecer, Te bendizer, Senhor, porque quão maravilhosa é a Tua palavra. Quanto mais nós estudamos, mais nós queremos estudar, mais nós queremos aprender do Senhor. Quantas riquezas o Senhor tem revelado na Tua palavra, Pai. Obrigada por essa identidade tão rica que o Senhor nos deu, que o Senhor nos chamou das trevas e hoje nós estamos na Sua luz gloriosa, entendendo a Sua palavra, entendendo os Teus propósitos, entendendo as Tuas promessas, Pai. Ó Senhor, nos dê
conhecimento, nos dê o dom de conhecimento, Espírito Santo, que esse conhecimento que nós vamos adquirir agora fique registrado no nosso coração e que o dom de sabedoria venha sobre a nossa vida também, através do teu Espírito, para que possamos viver cada palavra que nós aprendermos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, muitas vezes pelas nossas falhas, nossas fraquezas, quantas vezes nós nos comprometemos contigo, mas nós deixamos tantas coisas, Pai, tantas coisas entrar, Senhor, entre nós e o Senhor. Mas, Pai, nós queremos fazer uma oração nessa manhã, pedindo que o Senhor coloque o Senhor como prioridade nas nossas vidas, que o Senhor seja, Pai, a prioridade máxima na nossa vida, que nós possamos tirar tempo com o Senhor, tempo de oração, tempo na tua presença, buscar realmente o Senhor, esse relacionamento lindo com o Senhor. Pai, não deixa os afazeres do dia a dia tirar essa prioridade, que isso seja a nossa maior prioridade, que isso seja o nosso maior prazer, estar diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, só por causa disso, por causa dessa obra magnífica, redentora, é que nós podemos estar aqui hoje, diante da tua presença, diante do Senhor e poder nos comunicar com o Senhor. Antes não era assim, nós sabemos disso. Antes nós não poderíamos entrar diante da tua presença, mas hoje nós temos esse privilégio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer entender. Obrigado, Espírito Santo, por nos capacitar todos os dias. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe, sejam todas muito bem-vindas. Então vamos para mais um dia hoje, né? A irmã Polônia daqui a pouco vai contar pra gente, né? Como ela enfrentou aí o inimigo, porque nós sabemos que o inimigo, ele toda hora ele tá nos afrontando, nos atacando, né? Mas nós vamos aqui entrar no nosso estudo e aí a gente já, daqui a pouco a gente já pede para a irmã compartilhar, tá bom, irmã Polônia? Fica atenta aí. Então, nós estamos estudando, né, sobre nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Quando nós não sabemos quem nós somos, fica difícil da gente viver, né? Por quê? Porque a gente acaba dando ouvidos à voz do inimigo. Então, quando eu não entendo que eu sou filha amada de Deus, que eu tenho uma família celestial, eu tenho uma família no céu que me cuida, que me guarda, que me protege, eu tenho anjos que Deus dá ordem, não é que eu tenho que pedir para o anjo não, viu? Isso é errado, é uma teologia errada. Eu tenho que pedir para Deus e a própria Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos ao meu respeito, ao seu respeito. O que significa isso? Deus, ele envia anjos para cuidar de nós, para nos proteger, tá bom? Mas a gente não deve fazer oração a anjos, tá? Isso é uma teologia errada. Nossa oração deve ser a Deus em nome de Jesus, pedindo a capacitação do Espírito Santo. É isso que é a nossa oração, Angelita, mas eu sou devota a um santo. Olha, a Bíblia fala que nós devemos ir direto ao Senhor, que nós não precisamos mais de intermediários. Nós podemos hoje ir direto ao Senhor por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, hoje nós não precisamos de nenhum intermediário, nós não precisamos do pastor para levar a nossa oração para Deus, nós não precisamos de ninguém, nós temos livre acesso, né? E isso é maravilhoso. Então, nós estudamos aqui que nós somos filhas amadas, nós somos herdeiras. O que significa herdeiras? Eu tenho participação nas promessas e herança de Deus. Então, se eu não sei a herança de Deus, como que eu vou ter essa participação, né? Eu até postei aqui no grupo, quem que viu aqui no grupo as promessas de Deus, vocês anotaram? Vocês anotaram as promessas do Senhor? Nós também somos mais que vencedoras. O que essa identidade implica a gente viver? Que nós temos vitórias sobre as adversidades. Nós não somos mais presas naquela murmuração. Nós temos vitória em Cristo. E aí a pergunta muda. Senhor, por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por essa dificuldade? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Isso é ser mais que vencedores, né? Nós também somos embaixadoras de Cristo, somos representantes do reino de Deus aqui nessa terra. Eu amo esse cargo que eu tenho. Eu sou representante do Senhor aonde eu vou
vou, eu peço para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu te represente aqui? Às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa. Então, isso é ser embaixadora. Nós também aprendemos que somos o sal da terra. O que é o sal? É o tempero, né? É a diferença que nós vamos fazer no mundo, né? É aonde nós estamos, o ambiente precisa mudar, as coisas precisam mudar. Dentro do nosso lar, as coisas precisam mudar, porque nós somos o tempero, nós somos aquela que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer o gostinho, o sabor, né? Ali no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então, nós somos a diferença, né? Nós também somos a luz do mundo, nós somos a iluminação, né? Que quando nós chegamos em um lugar de trevas, nós somos a luz. Mas, Angelita, como que eu vou ser luz aonde ninguém fala de Jesus? Pede uma oportunidade para o Senhor, para você falar do Senhor Jesus. Pede para Ele, Senhor, me dê uma oportunidade, que a sua luz chegue aqui a esse lugar. Eu estou aqui representando a sua luz, que a sua palavra chegue aqui a esse lugar, que eu estou aqui representando a sua palavra. Minhas irmãs, quando você ora, embaixadoras, quando você realmente assume a sua identidade, o Senhor te dá estratégias. Olha, em questão de luz do mundo, quando eu estava trabalhando numa das fábricas aqui no Japão, eu pedi ao Senhor, Senhor, que eu seja luz aqui nesse lugar, me dá uma estratégia para levar a tua palavra, me dá uma estratégia para realmente as pessoas conhecer Jesus aqui. E Deus, ele não só me deu a estratégia, mas ele convocou, através da minha vida, todos os cristãos que trabalhavam lá naquela fábrica. E aí foi a hora, né? O Senhor falou para mim, convoque todos os meus servos para orar para esse lugar. Eu falei, ai meu Deus do céu, para que eu fui orar? Porque a gente ora e depois a gente não quer assumir a missão, né? E aí o Senhor me deu a estratégia. Aí eu conversei com o pessoal, porque tinha irmãos de todas as comunidades, tinha presbiteriana, tinha assembleia, tinha quadrangular, tinha bastante, tinha da congregação cristã, então tinha bastante irmãos, né, em Cristo lá, e todos aceitaram o convite. E aí nós começamos a orar. Eu levei uma caixinha de oração e nós começamos a orar na hora do nosso almoço. Nós tirávamos um período de 10 minutos para orar por causas familiares, pelas famílias, pelos filhos, e todos levavam o pedido de oração lá, e depois eu levava a caixinha para a igreja e nós apresentávamos no altar e depois nós queimávamos os pedidos de oração, né? E aí nós fizemos e começamos a fazer, estávamos empolgados, e de repente o Senhor me muda de horário. Os irmãos ficaram num horário orando e Deus me muda para outro horário sozinha, na hora do almoço. E eu falei, Senhor, qual é o seu propósito nisso, Senhor? Quem o Senhor quer alcançar? Aí eu desafiei, né? Eu falei assim, Senhor, será que isso é só do meu coração? Será que isso é eu que tô querendo fazer? Olha a minha pequenez, né? A minha pequena entendimento, né? E aí o Senhor falou, não, filha, eu tenho propósito. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem propósito, e se foi o Senhor mesmo que tá fazendo isso, que o Senhor envie uma pessoa hoje para orar comigo. E eu tava lá orando, e foi o primeiro dia que eu tinha mudado de horário. Eu estava lá orando na hora do almoço, e chegou uma pessoa e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu estou orando. E ela falou, deixa eu orar com você? E isso foi, assim, uma experiência incrível que o Senhor deu com a minha vida. E eu falei, vamos orar. E aí acabou que o Senhor alcançou toda essa família. O Senhor salvou essa família. Então, olha só como o Senhor, ele age através das nossas vidas quando a gente se coloca como luz do mundo, né? Nós somos a luz, nós precisamos iluminar. O que é iluminar? É levar a palavra, é a palavra que ilumina. É a palavra de Deus que traz salvação, que traz luz ao mundo, né? E ontem nós estudamos sobre geração eleita. Nós somos um povo escolhido, nós temos uma missão. O Senhor nos escolheu para levar a sua palavra, o Senhor nos escolheu para anunciar as virtudes de Deus, para anunciar a vida de Deus, né? Então, cada uma dessas identidades nos convida
a viver de acordo com os propósitos divinos, requerendo de nós uma transformação e uma renovação contínua da mente, como está escrito lá em Romanos 12:2. Agora, Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau, eu amo esse versículo. Eu amo ele porque todas as vezes que eu penso na palavra, a minha mente ela é renovada. Todas as vezes que eu olho para a palavra e medito na palavra, Deus ele traz um entendimento diferente à minha mente. E quando o entendimento muda, o comportamento muda. Então, quando o comportamento muda, nós alcançamos resultados diferentes. Quantas pessoas estão presas num ciclo de mesmo comportamento e aí não tem resultado diferente, mas não vai ter mesmo. Se não tem renovação da mente, né? Igual nós temos falado aqui com a irmã Polônia. A irmã Polônia, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e agora ela precisa treinar a mente dela para as coisas novas que ela está aprendendo, porque as coisas velhas que estavam na mente dela vão ser substituídas pelas coisas novas através dos versículos bíblicos, através da palavra de Deus. Então, isso é maravilhoso. Agora mesmo nós vamos ouvir a irmã Polônia. Fique conosco aí, que ela tem coisas para contar pra gente, hein? Então vamos lá. Hoje nós vamos entrar na nova identidade que é sacerdócio real. Eu e você somos sacerdócio real. Mas o que é isso, Angelita? Isso é um chamado à consagração e ao serviço de Deus. Nós vamos ainda meditar um pouco mais em 1 Pedro 2:9, que ontem nós falamos. Mas sois a geração eleita, entendemos que nós somos a geração que Deus nos elegeu ontem, né? E hoje falaremos sobre o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O apóstolo Pedro aqui, ele faz uma referência ao Antigo Testamento, onde o sacerdócio era reservado exclusivamente para a tribo de Levi. No entanto, com a vinda de Cristo, essa função ela é estendida a todos os que se tornaram filhos de Deus, uau, que agora tem direito ao acesso a Deus. O termo sacerdócio real implica que somos sacerdotes sob a autoridade de um rei, Jesus Cristo. E isso implica que temos responsabilidade de servir a Deus e ao próximo, além de mediar a presença de Deus para os outros. Uau, que lindo isso! Minhas irmãs, que coisa mais maravilhosa! Você sabe como que era lá no Antigo Testamento? Quando Deus ele começa a se revelar para a humanidade, ele começa a se revelar desde a criação. Se você começa a ler Gênesis, ele começa lá dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, o que significa isso? Eu preciso entender a Bíblia como uma revelação. Então, como que eu aplico isso, Angelita? Ah, que Deus criou. Aí eu preciso trazer para minha mente que não é o que a ciência me ensina, que o mundo foi criado do Big Bang, que o mundo, que nós somos descendentes dos macacos. A ciência, ela tentando explicar, né, a nossa origem, o que ela faz, ela levanta várias teses, mas a Bíblia é o nosso manual. Eu fui criada por Deus. Eu fui criada por Deus através da costela de Adão. Adão foi criado do barro, mas eu e você fomos criadas da costela. A mulher não foi criada do barro, nós fomos criadas da costela de Adão. Então, olha só que coisa magnífica, que informação importante. Nós precisamos ler a Bíblia e pensar como nós vamos aplicar aquela realidade, né? Não é só ler, não, eu vou ler, Deus criou o céu e a terra, mas
O que que isso significa? Significa que eu preciso entender isso. Eu não sou aquilo que o mundo, o padrão do mundo ensina. Quantas vezes nós vemos os nossos filhos sendo direcionados para que eles foram incutido na mente deles, que eles foram criados do macaco, que eles são descendentes de macaco, e a gente não debate isso. Isso é mentira. Né? A palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Deus criou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas e deu a ele o fôlego de vida. E a Eva foi criada da costela. Deus colocou Adão ali em um profundo sono e criou a Eva. E nós somos descendentes de Adão e Eva, né? Somos descendentes ali, na verdade verdadeira, somos descendentes da família de Noé, que foi salvo ali, né? Porque teve o dilúvio, teve ali a destruição de todo mundo, só que Noé, ele foi achado por Deus como um homem que realmente temia o Senhor. E aí Noé e sua família, que foram, se eu não me engano, foram 9 pessoas que foram salvas. E também o casal de todos os animais, né? De 2 em 2 entraram também na arca de Noé. Então, olha só, quando Deus ele vem se revelando para a humanidade, quando chega ali, Deus separa um pessoal que era da turma de Levi, da tribo de Levi, para servir no templo, servir ali no tabernáculo. E só as pessoas que eram designadas poderiam ali, poderia servir, poderia carregar a arca, poderia fazer sacrifícios. Então eram pessoas que Deus escolheu a dedo. E para o povo falar com Deus era uma vez por ano que o povo se reunia, ia até o sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos. Tinha uma cortina que separava ali no templo, no tabernáculo. Se você estudar ali o tabernáculo, nós podemos também estudar o tabernáculo aqui, viu? É lindo esse estudo, é maravilhoso. Nós vamos entender muitas coisas. E se você quiser também um estudo sobre o tabernáculo, nós podemos colocar aqui na nossa agendinha. Se você quiser, já pode colocar aqui eu quero, e a gente faz a votação e a gente já deixa agendado aí. Nós já temos uma agenda de estudo aí para os nossos próximos encontros. Então, aí o que acontecia? O povo levava o holocausto, que era ali, por exemplo, se era um pecado, cada pecado tinha um tipo de holocausto. Aí tinha que levar cordeiros, tinha que levar pombinhas. Então, para quê? Para que esses bichinhos fossem sacrificados, simbolizando ali, tinha todo um ritual, as pessoas colocavam as mãos em cima desses bichinhos, simbolizando que estava passando o pecado para aquele bicho, e aquele bicho teria que ser morto, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Então, isso era o nosso destino. Nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado. Mas aí isso já estava tudo simbolizando, né? Que estava apontando para Jesus, para a vinda de Jesus. E Jesus precisou morrer no nosso lugar para pagar o nosso pecado. E por causa que Jesus morreu, quando ele morre, né? Aí, igual lá no antigo, ali no tabernáculo, só o sacerdote poderia entrar na presença de Deus. E também se o sacerdote não estivesse limpo, ele poderia, né? Ele poderia morrer ali na hora que ele entrasse no Santo dos Santos, né? Tanto é que os teólogos, os historiadores contam que era amarrado uma corda no sacerdote, e esse sacerdote, ele entrava lá dentro, e essa corda tinha sinos, que hora que ele se mexia, os sinos tocavam, e aí todos podiam perceber que ele estava vivo, né? Porque porque se acontecesse dele morrer lá dentro, ninguém podia entrar lá para puxar o corpo. Então, se eles poderiam puxar o corpo através dessa corda, né? Então,
isso não está registrado na Bíblia. Tem muitas pessoas que pregam que está registrado na Bíblia. Isso não está registrado na Bíblia. Isso está registrado em livros históricos, tá? Tem um historiador lá de Israel, que é acho que é Flávio Josefo o nome dele, e essas informações de detalhes a gente vê, né, nesses livros de histórias, contando como que era. Então, olha só, como era difícil antigamente entrar na presença de Deus, né? Porque era só através do sacerdote. O sacerdote ia lá e falava com Deus. Quando Jesus morre, o que acontece? O véu do templo se rasga, aquela separação se rasgou de cima a baixo. O que isso simboliza? Simboliza que através de quando nós chamamos Jesus para morar na nossa vida, nós temos esse livre acesso a Deus. Olha que presente que nós ganhamos, embaixadoras. Nós temos livre acesso a esse Deus. Hoje nós podemos falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora nós podemos pensar no Senhor, e o Senhor escuta o nosso pensamento, Ele escuta, Ele sabe a palavra que vai sair do nosso lábio, antes mesmo da gente falar. Então, isso é maravilhoso, isso é um privilégio e nós precisamos aproveitar isso, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque antes era muito difícil de fazer isso, não era qualquer pessoa que podia ter acesso à presença do Pai. Uau, que informações maravilhosas. Que coisa linda que Deus fez a nosso favor. Hoje nós podemos entrar na presença dele, aonde nós estamos. E louvado seja Deus por isso. Mas voltando aqui no versículo, contei essa historinha só para vocês entenderem, né, o privilégio que nós temos, né, e a riqueza que é estudar a palavra, a riqueza que é aprender do Senhor, né? Então esse versículo ele destaca um propósito muito claro, né? Para que nós fomos escolhidas como sacerdócio real? Para anunciar as virtudes do Pai. Isso nos chama a viver de maneira que revele o caráter de Deus. O sacerdócio real aqui não é apenas uma honra, porque nós somos honradas. Nós somos filhas do rei. Nós temos um reinado. Nós somos parte da família real. E o sacerdócio real aqui, ele não é apenas uma honra, mas ele também é uma responsabilidade, convocando-nos a uma vida de consagração e adoração, onde cada ato e palavra glorifiquem a Deus. Como sacerdotes reais, nós devemos viver conscientes da presença de Deus, e nós devemos oferecer os nossos sacrifícios. Olha só, lá no Antigo Testamento, eles ofereciam os sacrifícios deles, que eram levar o holocausto. E qual que é os nossos sacrifícios hoje, Angelita? Os nossos sacrifícios é através do nosso louvor a Deus, do nosso serviço a Deus e das nossas ações de graças, né? É através de nós louvarmos a Deus o tempo todo, né? Seja nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas palavras, né? Esses são os nossos sacrifícios a Deus, os sacrifícios espirituais que nós fazemos. E também colocar aquele momento que a gente vai ouvir realmente a palavra louvor no literal, né? Que o louvor, ele acalma a nossa alma, ele traz uma conexão maior com o Senhor, aquele momento que você vai colocar ali o louvor, ficar quietinha e falar: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, me dá o discernimento para o que eu preciso fazer, me dá sabedoria, me dá conhecimento, Senhor. Abra a palavra ali no momento de louvor e começa a meditar, e você vai ver, embaixadora, como o Senhor vai te responder, como o Senhor realmente falará para você. Nessa irmã que eu contei para vocês, que foi lá pro nosso, ali no QK da fábrica, onde ela veio orar comigo, essa irmã eu comecei a ministrar a palavra de Deus no coração dela, porque ela não conhecia Jesus, e eu comecei a falar para ela de Jesus, e eu falei: fala com Deus. O Deus, ele vai te responder. Deus, ele vai falar com você. Conversa com ele. A palavra diz que se você se achegar a ele, ele vai se achegar a você. E, embaixadoras, teve um dia que eu estava lá na linha trabalhando e ela chega chorando lá na minha linha. Ela chega em lágrimas. Ela chega assim, extasiada. E eu falei: o que aconteceu? E ela falou:
O Senhor acabou de falar comigo. O Senhor falou comigo. Ele é vivo. Eu entendi que Deus é vivo. Deus não está naquela cruz mais. Deus é vivo. Ele falou comigo. Olha só. Uma experiência, um ensinamento que eu me coloquei nas mãos do Senhor ali e o Senhor salvou pessoas na fábrica, embaixadoras. Aonde você está é o lugar do seu púlpito, aonde você está na fábrica, aonde você está na igreja, aonde você está na sua casa, é um púlpito onde você deve ministrar a palavra de Deus. Quantas irmãs, né? Quantas mulheres têm entregado seus filhos como sacrifício vivo na mão do Satanás? Nossa, Angelita, que é isso? Isso é forte que você falou. Sim, é forte. Porque antes, lá no Antigo Testamento, eles davam os filhos em sacrifício para morrer por deuses que eles tinham. Só que hoje, sabe como que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando nossos filhos na mão de Satanás através da internet, através de um celular, através de coisas que eles estão vendo, onde o Satanás está colocando coisas na vida dos nossos filhos e nós não estamos vigiando, nós não estamos pregando a palavra de Deus para os nossos filhos. Mas hoje, mulher, se Deus está falando com você, você vai se posicionar, você vai criar momentos de ensino bíblico para o seu filho, você vai tirar momentos de orar por ele, você vai tirar momentos aonde você vai interceder pelo teu filho e tirar o teu filho da mão de Satanás. Você vai se posicionar, mulher, em nome de Jesus. Tenha momentos, se o seu filho gosta de celular, coloque, eu não sei se eu coloquei aqui no chat o aplicativo do clube da Bíblia para criança, mas se eu não coloquei, eu lembro que eu enviei para a irmã Polônia, mas se eu não coloquei aqui, me cobre aqui que eu vou colocar. Você tem muitos recursos para falar sobre Jesus para seus filhos. Você precisa falar sobre Jesus para seu filho enquanto ele está debaixo do seu lar. Porque depois, quando ele sair debaixo do seu lar, quando ele se tornar velho, ele vai se lembrar dos ensinamentos que você ensinou para ele e o Senhor o trará de volta para o caminho. Então se posicione, embaixadora. Você tem uma missão. A sua primeira missão, antes de você pregar lá fora, é você pregar dentro do seu lar. É você se posicionar dentro do seu lar. Primeiro, na sua transformação. Porque as pessoas, elas só vão ser transformadas através do exemplo, né? Não adianta nada você querer ensinar algo que você não faz, né? Não adianta nada você querer pregar um Deus de amor se você age com impaciência dentro do seu lar, se você age como uma mulher tola dentro do seu lar. Então, primeiro, né, você precisa pedir ao Senhor que te transforme, você precisa ser obediente à palavra para que as próprias pessoas vejam o seu amor, o seu cuidado, o seu tempero, né? As próprias pessoas do seu lar vejam isso e queiram esse Deus que você está servindo. Amém? Então isso, né, esse sacrifício espiritual que a gente oferece para Deus, né, que é o nosso louvor, a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar e o nosso serviço também, se colocar a serviço do Senhor, sempre dando ações de graça. O nosso serviço ao Senhor é uma oportunidade, ele não é um peso, não é assim, ai, nossa, entrei numa batalha espiritual por causa de uma irmã que tá ali enfrentando luta. Não, irmã, isso aí é privilégio. Isso aí não é luta, não. Luta quem teve foi Jesus. Quem venceu na cruz foi Jesus. O trabalho maior quem fez foi ele. Nós só estamos tendo o privilégio de servir o Senhor, né? De levar aquela pessoa a Deus, de levar aquela pessoa a ter um relacionamento com Deus. Isso é nosso serviço, é nosso trabalho. E é um privilégio isso, né? É um privilégio a gente levar uma palavra para uma pessoa que está em profunda depressão e a palavra de Deus libertar aquela pessoa daquela depressão. Isso dinheiro não compra, isso o médico não sara. O médico dá remédio paliativo para a depressão, mas quem liberta a alma, porque a depressão é uma ferida na alma, é uma ferida na alma. Então o que acontece? Só Jesus pode libertar a nossa alma. Ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quem é a verdade, Angelita? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uau, que coisa mais linda que a palavra nos revela. Então nós devemos nos consagrar diariamente, reconhecendo que nossas vidas são um altar onde nós oferecemos adoração constante ao Senhor. Vamos para a aplicação. O que significa viver como um sacerdócio real, então, Angelita? Significa viver como parte do significa viver como parte de um reinado, parte da onde nós vamos estabelecer o reinado de Deus, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve observar é que nós devemos ter adoração constante, né? Nós devemos buscar a presença de Deus todos os dias, reconhecendo o nosso chamado a ser adoradoras em espírito e em verdade. Todos os dias nós devemos buscar aprender do Senhor. Todos os dias nós devemos estar em constante adoração ao Senhor, dando graças a Ele, falando com Ele, nos relacionando com Ele. E isso é a primeira implicação que essa identidade nos traz para hoje. Segunda implicação, o que é, Angelita? Sermos intercessoras, como sacerdotes reais. Nós temos o privilégio de interceder, sim, interceder pelos nossos filhos, primeiro por nós mesmas, né? Inclusive, nós estamos estruturando o nosso relógio de oração. Vai ser tremendo aqui, embaixadoras. Nós vamos fazer aqui no Clube da Bíblia o nosso relógio de oração e o nosso período de jejum. Nós vamos ensinar como que é o jejum bíblico, nós vamos ensinar os princípios. Ai, Angelita, mas eu não consigo fazer jejum. Irmã, embaixadora, você não precisa fazer 24 horas, 16 horas, 12 horas. Você não consegue pular uma refeição e ir ali aos pés do Senhor. Ah, Angelita, eu tenho problema de saúde, eu não posso. Não tem problema. Então você vai só aprender do jejum e você vai colocar, Senhor, eu não consigo fazer jejum porque eu tenho esse problema de saúde, mas eu quero adquirir a parte espiritual. Eu quero aprender, embaixadoras, a prática do jejum é a única coisa que liberta as nossas famílias de castas de demônios. Olha só como que isso é profundo. A prática do jejum espiritual é a única ferramenta que liberta liberta nós mesmas e liberta os nossos entes queridos de castas de demônios. Porque o próprio Jesus, ele disse, os discípulos falou para ele, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio que o Senhor acabou de expulsar? E Jesus disse, porque tem castas de demônios que só sai com jejum e oração. Então, muitas áreas da sua vida você não tem sido liberta, às vezes, porque tem casta de demônio aí. E isso você vai conseguir a libertação através da prática do jejum e da oração. Então, nós vamos ensinar tudo direitinho, como que faz, como que é, o que significa, e você vai aprender aqui. Nós estamos preparando uma apostila muito resumida, bem linda para vocês, né? Tanto do relógio de oração, quanto do período de jejum. E coloca aqui para mim, quem que vai participar comigo aqui do relógio de oração? O relógio de oração nós vamos nos comprometer em orar 1 hora. E nós vamos orar por 4 pontos em comum, que é por nós mesmas, depois pelo nosso cônjuge, quem for casada, depois pelos nossos filhos em específicos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela igreja e pelo país. Nós vamos ter esses pontos específicos para orar em comum. E nós vamos ensinar. Eu acho que até o primeiro momento que eu vou fazer, no meu momento eu vou gravar para vocês como que eu faço o meu período de oração. Tá bom? E às vezes você fala, nossa, Angelita, mais 1 hora. Gente, quando a gente entra na presença de Deus, 1 hora se torna tão pouco. Porque o Espírito Santo vai nos levando a orar por tantas coisas maravilhosas. E eu vou ensinar para vocês como eu faço esse período, tá bom? Então, nós vamos ter isso aqui
E nós temos esse privilégio, como sacerdócio real, de interceder, de colocar os nossos entes queridos, de colocar a nossa vida, de colocar os nossos filhos. Esse papel de ser sacerdote foi conquistado por Jesus lá na cruz. Igual eu expliquei aqui, que hoje nós podemos ter o privilégio de fazer isso. E quantas vezes nós não fazemos, né? O terceiro ponto é servir ao próximo, né? Nossas vidas devem ser um reflexo do amor de Cristo, servindo e ajudando aqueles ao nosso redor, né? Igual nós temos falado ontem, né? Sobre ser geração eleita, que nós podemos evangelizar, que nós podemos falar de Jesus para as pessoas, né? E o quarto ponto é que nós podemos anunciar as verdades de Deus. Cada ato deve refletir o caráter de Deus, manifestando o seu amor, sua justiça e a sua graça, né? E agora eu quero fazer uma pergunta para você, né? Como você pode, a partir de hoje, viver como uma sacerdotisa real de Deus? Pense aí no seu coração. Você aprendeu que você precisa fazer adoração constante ao Senhor, que você é intercessora, que você também deve se colocar nas mãos de Deus para você servir ao próximo. E você também deve anunciar as virtudes do Senhor. Então, quais os sacrifícios espirituais que você pode oferecer da sua vida diária? O que você pode oferecer ao Senhor diariamente, né? E como que a sua vida, ela pode refletir mais as virtudes de Deus para aqueles ao seu redor, ou seja, para as pessoas da sua família, para as pessoas que trabalham com você, para as pessoas da sociedade, né? Como você se posiciona ali na internet, né? O que você está aprendendo aqui? Você coloca pelo menos uma frase ali no seu Instagram, falando, venha para o Clube da Bíblia com a gente, vamos aprender a palavra junto. Hoje eu aprendi que eu sou intercessora. Você precisa de uma oração? Me pede oração aqui, que eu vou orar por você. Ai, Angelita, mas eu não sei orar. Minhas irmãs, orar é a coisa mais simples que existe. Você vai pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, tira essa pessoa da depressão. Qual que é seu pedido de oração, irmã? É a depressão? Deus, em nome de Jesus, tira essa pessoa da depressão. Eu vi, Ana, eu vi que você colocou lá no seu Instagram, parabéns pela iniciativa. Você já está colocando a sua vida à disposição do Senhor para que o Senhor use a sua vida, né? Então vamos trazer mais gente para estudar a palavra, para aprender do Senhor. Quanto mais gente nós inflamarmos, quanto mais gente nós trazermos, mais pessoas vão ter falando de Jesus, né? E aqui é totalmente gratuito, aqui a gente tira esse momento para a gente aprender com o Senhor. Amém? Então, vamos concluir, né, o nosso ensino de hoje, compreendendo que a identidade como sacerdócio real nos leva a reconhecer a importância de viver como representante de Cristo na Terra. Agora, das próximas, amanhã nós vamos encerrar, né? Tem muitas identidades, minhas irmãs. Nós vamos falar bastante de identidade, nós voltaremos nesse assunto, mas amanhã nós vamos encerrar, né, essa série falando sobre identidade como sendo novas criaturas. Amanhã nós vamos entender o que é ser nova criatura em Cristo Jesus, né? Então nós vamos encerrar com oração, depois nós vamos dar oportunidade para o Davi pôr o louvor e depois nós já vamos ler aqui. Coloca aqui, né, o seu pedido de oração. Olha, várias pessoas já falou aqui que quer o estudo do tabernáculo. Olha só, glória a Deus. A Tieme colocou, eu sempre... a Tieme, bom dia, paz a todas, boa noite para quem está no Brasil. Tieme colocou, eu sempre orei, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti nos confiou, nos guarde e nos rege e nos ilumina na santa misericórdia da paz do Senhor. Sempre fiz essa oração depois do Pai Nosso. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A irmã Ana Maria, glória a Deus, louvado seja Deus em todo tempo e lugar. A Patrícia escreveu, gostaria de pedir ajuda em oração para a minha vida financeira, que está muito difícil. As coisas, por mais que estamos trabalhando, economizando, não estou dando conta de colocar as coisas em ordem.
Patrícia, você conseguiu ver o estudo sobre finanças? Se você não conseguiu ver, o link já tá aqui. Veja o estudo sobre finanças. A nossa irmã Lília também, ela está à disposição para dar a mentoria dela. Se você está precisando de ajuda nessa área, você pode chamar a Lohana, chamar aqui a TM, as meninas, elas vão falar para você aí qual que é o caminho para você seguir, tá bom? Eu assisti sim. Então, e você assistiu? Então tá bom. E você tirou alguma lição? Qual a atitude que você tomou? Você tá consagrando as suas coisas ao Senhor? Você entendeu que tudo pertence ao Senhor? Que dele, por ele e para ele são todas as coisas? E se organizar também, porque não adianta, né, a gente ganhar 200 e gastar 600, né? E também aquele estrago que a gente fez por falta de sabedoria, ele também leva um tempo para ser consertado. Então, a gente também precisa entender esse processo, precisa entender esse tempo. Não é da noite pro dia, né? Que o Senhor pode, sim, fazer um milagre, te mandar um recurso que você pode sanar as suas dívidas da noite pro dia. Sim, Ele pode, Ele é Deus. Mas você também precisa ter consciência que aquele estrago que foi feito pela falta de sabedoria na administração das finanças, ela também vai levar um tempo para ser consertada, né? Então, todo esse entendimento, ele precisa vir, a gente não deve entrar em desespero, mas entender que tudo é do Senhor, que tudo vem dele, que quando nós consagramos a ele, ele mesmo nos dá o escape, aí é diferente. Nós vamos enfrentar o processo de reconstrução, né, com sabedoria e com graça, e o Senhor ajudando a administrar. Tá bom, Patrícia? Entenda o momento que você está, tá bom, minha irmã? Em nome de Jesus, e nós vamos te ajudar sim. Então, vamos orar agradecendo o Senhor. Irmãs, eu gosto muito quando vocês compartilham o que vocês aprenderam, né, com o estudo. Então, depois faça o seu resumo, coloque aqui pra gente, isso edifica muito as nossas vidas, as nossas irmãs, e nós conseguimos também identificar dons, né, nós conseguimos identificar os seus dons, e você pode colocar esse dom a serviço do Senhor, né. Nós também, na nossa reunião de planejamento, nós tivemos um insight onde nós vamos também fazer uma aula de identificação de propósito, né? Então, a Ti também pode deixar esse título aí colocado, como que a gente identifica o nosso propósito, né? Nós vamos formular essa aula aí também, tá bom? Então, responda aqui pra mim, como que você, a partir de hoje, você vai viver como uma sacerdotisa real de Deus? Quais os sacrifícios espirituais que você vai oferecer em sua vida diária, né? Se comprometa, coloque aqui, faça a sua frase aqui. E como que a sua vida pode refletir mais das virtudes de Deus para aqueles ao seu redor. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso, né? E depois o Davi vai colocar o louvor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento que nós estudamos mais aqui da Tua Palavra, onde nós aprendemos hoje que nós também somos sacerdotisas reais. Nós pertencemos à família real, nós somos parte, Senhor, do seu reinado aqui na terra. Senhor, obrigado por nos dar essa identidade tão linda, tão maravilhosa, mas que traz também uma responsabilidade para nós. Pai, obrigado, Senhor, por nos elevar em tão alto padrão. Quantas vezes nos sentimos tão insignificantes, tão incapazes, mas Pai, o Senhor nos dá títulos tão maravilhosos, o Senhor nos eleva ao mais alto padrão, e nós só não conseguimos desfrutar disso quando nós não temos entendimento de quem nós somos. Mas Pai, nós estamos entendendo. Obrigado, Senhor, por nós sermos filhas amadas. Obrigado, Senhor, por nós sermos mais que vencedoras, por nós sermos embaixadoras, por nós sermos geração eleita, por nós termos sacerdócio real, Pai, por nós sermos mais que vencedoras diante de Ti, da Tua presença. Pai, obrigado por todas essas identidades que o Senhor tem colocado sobre nós como títulos, Pai.
Mas, Pai, não adianta nada nós sabermos só o título. Nós queremos viver, Pai, viver cada identidade, nos posicionando, Pai, encontrando o nosso propósito, deixando aqui nessa terra o nosso legado a serviço do Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta-nos como mulheres fortes, guerreiras, Pai, com conhecimento, com sabedoria para aplicar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, não deixa nos desanimar, não deixa o inimigo colocar setas na cabeça das mulheres com esses dardos inflamados do maligno para tirar elas daqui da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, mais mulheres, traga, Senhor, as pessoas que o Senhor quer que ouça essa palavra, que o Senhor quer ativar o propósito, que o Senhor quer ativar, Pai, o legado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Colocamos na tua mão esse estudo, que o Senhor leve aonde o Senhor quiser ele, Pai, em nome de Jesus. Traga mais pessoas e nos fortaleça. Olhe para todos os pedidos de oração colocados aqui no grupo, Pai, em nome de Jesus. Olhe para os pedidos de oração colocados no nosso caderninho de oração, Pai, onde nós temos ali o nosso caderno, onde nós buscamos a tua presença todos os dias. Senhor, obrigado pelas respostas que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por cada resposta de oração que tem avançado, que tem trazido convicção para a nossa fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós somos gratas a Ti. Nosso coração está rejubilante, Pai, de gratidão a Ti. Pai, e hoje, nisso que nós aprendemos, Pai, sobre, Pai, adoração constante. Ajuda-nos a Te adorar constantemente, através das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, da onde nós estivermos, Pai. Nos ajuda a louvar o Teu nome, dar graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos levanta como intercessoras, Pai, para nós mesmas. Nós precisamos interceder por nós como mulheres, Pai, para que nós possamos cumprir o nosso papel de edificadoras, de ajudadoras dos nossos esposos, Pai. Em nome de Jesus, nos levanta como intercessoras para as famílias, para primeiro nossa família, para as pessoas do mundo, Pai. Nos levanta também, Pai, nos dando clareza do nosso propósito, do nosso serviço, daquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer aqui no mundo, Pai. E nos ajuda a anunciar as suas virtudes, Pai. Nos ajuda a anunciar as boas novas do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser mulheres corajosas para falar da Tua palavra. Tire todo espírito de vergonha, todo espírito de medo, todo espírito que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas, Pai, para não glorificar o Teu nome, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos por esse estudo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi, você colocou o louvor? Você tem o louvor para nós hoje? Então coloca, cumprimenta as pessoas, fala boa noite e fala que você vai pôr o louvor para quê? Para abençoar, né? Boa noite. Bom dia. Isso. E aí você vai pôr o louvor para quê agora? Para nos abençoar? A Tia Emi falou que vai fazer aqui a nossa playlist de louvores. Olha só, que bênção. Isso mesmo, Tia. Vamos fazer nossa playlist. Playlist do Clube da Bíblia, playlist do Maná da Saúde. Vamos colocar. Depois nós podemos fazer a playlist do Davi. E vamos que vamos. Nós vamos fazer tudo aqui. Em nome de